tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é 16 de agosto de 2010, segunda-feira. O verbete é 1662. 4 páginas, 37 elogias e 8 máximos. O tema é efeito da Verpom. A especialidade é a holomaturologia. Definição. O efeito da Verpom é a consequência direta e imediata da autovivência ou exemplificação das verdades relativas de ponta por parte da consciência lúcida empenhada na reciclagem da própria evolução, eliminando definitivamente o bifrontismo, o murismo e as demagogias de toda a natureza. A verdade relativa como sendo a realidade da vida, por não existir a rigor a verdade absoluta. A verdade relativa de ponta como sendo a prioritária no momento evolutivo. A vivência da verdade, condição mais antipática e difícil, como sendo a opção mais vantajosa para a dinâmica da evolução da consciência. A preferência da priorização dos desempenhos de acordo com a inteligência evolutiva pessoal. A sábia preferência pelo saldo da ficha evolutiva pessoal, ao invés da busca incessante da celebridade intrafísica. A auto-abnegação discreta, silenciosa, intrafísica e parapsíquica das práticas diárias policármicas da TENEPS. Eu só li alguma coisa aqui do material da patologia. Agora, na argumentologia, taxologia, 12 efeitos, produtos ou conquistas evolutivas imediatas derivadas da vida exemplificativa com o emprego das verdades relativas de ponta ou verpons para a consciência lúcida, homem ou mulher. São 12 itens. A remissiologia tem 15 itens, nós destacamos defesa da Verpom, preço da Verpom, verdade prioritária, Verpom motivadora e Verpom paratecnológico. Frase enfática. Os efeitos individuais e grupais das verdades relativas de ponta constituem a mega dinamização potencializadora da evolução para todas as consciências do grupo evolutivo empático. Você sente os efeitos sadios das verdades relativas de ponta na própria vida? Você vem incrementando as verpons nos altos esforços evolutivos? Você viu a frase enfática? Só para chatear você? Agora a gente pergunta. O senhor imagina que uma das dificuldades de se recuperar com os parapsíquicos seja a vontade sem discernimento de entrar na cabeça das pessoas amauróticas para fazer com que elas percebam o mundo de maneira diferente? Sim, elas são da inércia. Elas querem manter o status quo. Elas querem ficar como está para ver como fica. O que mais atrapalha a recuperação desses cons é mesmo a pessoa não ter a neofilia, ela ficar com a neofobia. Então, se ela quer coisa nova, ela acaba alcançando. Quem procura, acha. Então, o processo é a gente saber procurar coisa boa, que nós vamos achar soluções boas, e a evolução vai ser potencializada. Há aproximadamente 2 anos, eu conheci uma médica numa cidade do Espírito Santo. Ao primeiro contato, lembrei que ela era minha parceira do curso intermissivo e que combinamos de nos encontrar aqui. Foram muito intensas as rememorações e os sentimentos. Mantivemos um distanciamento físico por 1 ano e meio. Até que em março último começamos a namorar e acabei indo morar junto com ela na esperança de que poderia trazê-la para a conscienciologia. Tudo deu para trás, em 2 meses apenas. E hoje sei que ela sofre possessão. Teria sido assédio desde o início, ela se perdeu no caminho. Isso aí é difícil, teria que examinar mais para a gente dar opinião. Isso aí é difícil. De qualquer maneira, o processo tem um alto assédio nessa história, sério. Sempre é assim. Agora, saber se ela já veio e aí encontrou e deu o processo da pusilanimidade, e deu depois a semi-possessão, para depois dar um negócio maior, precisa examinar a pessoa, né? É difícil. Nós não podemos afirmar. Você está entendendo, né, a lógica? Estava ouvindo ontem, eu quero dizer para vocês que muitas dessas perguntas são de ontem, porque ontem
Nós estávamos aí sobre o filme, etc. Tal. Estava ouvindo ontem o assunto sobre a falta de conciliação entre a eletronáutica e a conscienciologia. Trabalho no IAE, que é o Instituto Irmão do ITA, e testemunho que muita gente só não dá mais valor à consciência porque existe muita religião infiltrada, até mesmo na ciência. Opus Dei, evangélicos. Mesmo no meio militar, há gente interessada em assuntos avançados, mas não seguem quando chegam a um limite. Mesmo assim, os institutos de desenvolvimento e pesquisa parecem ter mais condições de entender assuntos mais transcendentes. O senhor não acha saudável falar abertamente sobre a consciência nesses institutos? Ou acha perda total de tempo? Não. Eu sou uma cobaia e um exemplo disso. Quantas viagens eu fiz ao ITA para dar curso? Eu escrevi até no COVA, que é o jornal dos acadêmicos do ITA. Ele está falando o ITA, esse aí que ele fala, o IAE, é o irmão do ITA. Então, o que eu vejo é o seguinte, não, eu sempre achei correto. Agora, veja, uma coisa séria você vai falar se o instituto ou o local, a instituição que a pessoa trabalha, tem acadêmicos, tem universitário, tem estudantes. Esses estudantes entendem e são mais livres, mais abertos para entender o processo da conscienciologia. Eu, uma vez, deixei de ir ao ITA porque aquilo estava prejudicando o andamento do trabalho deles. Eles estavam interessados demais na conscienciologia e estavam esquecendo de algumas matérias. E outra coisa, eu ia para lá e eu começava a conversar com eles, quando eu via, varava à noite, no ar livre. E às vezes tinha 50 alunos comigo, conversando, perguntando, e eu descascando, né, um por um. Né? Agora, o que se passa? Chegou um ponto que eles fizeram um abaixo-assinado para eu voltar. Entende? Então eu estive lá. Depois eu comecei a viajar muito, perdi o contato, não tenho mais. Mas, por exemplo, tinha grandes personalidades me ajudando nisso. Inclusive, tinha um brigadeiro, que era considerado os mais sérios, mais acatados. Eu via como ele era, vamos dizer, badalado. E ele me pegava no Rio e levava até o ITA. Direto, de avião. Tudo. Isso há muitas vezes. Outra coisa, eu ficava junto dos professores, que era da patente superior, eu conversava com o reitor na sala dele, tudo de igual para igual, ele queria saber minhas coisas, o negócio todo. Fiz lá uma vez uma palestra para o início de um curso, que nós distribuímos certificado do curso lá, tudo isso. Eu fiz uma palestra que tinha mais de 400 pessoas no salão principal do ITA, e na frente, assim, ó, tinha vários brigadeiros com as esposas. E outra coisa, que demorou horas, com pergunta, tudo isso. Eu tenho muita afinidade com esse povo da aeronáutica, sabe como é que é? E outra coisa, meu filho, desde pequeno, sempre gostou de processo aeromodelo, né? Então eu também tinha contato com esse povo, né? Acabando. Ele foi criado com isso, é tanto que ele monta qualquer tipo de avião, ele ainda tem. Ele gosta muito hoje também de helicóptero. Isso tudo quanto ele solta aí de vez em quando aqui, porque aqui tem um lugar bom. É depois do Rio, ali não tem muita coisa. Sabe como é que é? Ele às vezes vem à noitinha, assim, quando está escurecendo, já há mais de, sei lá quantas vezes, dezenas de vezes já veio aí com o avião dele. Agora, então, eu gosto disso aqui, é uma boa. Se eu pudesse, eu estaria com essa turma. Outra coisa, foi lá que aconteceu o caso do Projeciologia, que os russos vieram, viram o negócio que a gente estava falando, levaram o livro para a Rússia e traduziram un petit comité, situação, o livro Projeciologia em russo. Tem entre eles lá, porque eles aceitam o processo da energia. Agora, fazendo pesquisa de avião, ou qualquer coisa de aviação, uma pessoa saindo, é igual volitação, parece que se projetou. Uma pessoa no alto, ela começa a ter ideia. E outra coisa, pensa bem o tanto de aviador que já escreveu sua projeção. O Lindbergh, aquele Fernão Capelo Gaivota, esse povo tudo, é um monte deles. Tem um monte desses caras. Sobre ter um pé de meia para começar a TENEPS, penso que depende muito da vida que o indivíduo leva. Estou de pleno acordo.
Uma vida simples, sem dívida, com o necessário para viver, já te dá condições para começar a assistência. Estou errada? Não, está certo. Agora, é necessário mesmo ter dinheiro acumulado? Não é dinheiro acumulado. É ter alguma coisa para você ter liberdade de exercer a tenebres. Porque senão, uma pessoa que é submissa aos outros, escrava, divide o processo de economia, é um problemão. Agora, como a maioria da população, pela estatística, está vivendo endividado, provavelmente haverá sempre uma minoria realizando a tenebres. Eu realizo há um ano a tenebres e sinto não ter começado antes. Eu estou de pleno acordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa fica incomodada de estar submissa ou sujeita aos outros devido não ter um capital econômico financeiro, um nível que lhe dê liberdade. Essa pessoa não deve começar a tenebres, ela vai ficar preocupada com isso, se a seriador não piorar a situação dela em vez de ajudar. É melhor ela resolver o problema dela para depois pensar nisso. Isso é um fato. Então, mas não é um fator sine qua non. Dinheiro é besteira. Quem fez dinheiro foi o homem. Mas agora, para viver na vida, nós temos que ter uma certa liberdade de ação. Sou intermissivista e projetor consciente. Meu objetivo é ser tenebriscista, mas financeiramente não estou muito bem. Todo mês me falta dinheiro para pagar minhas contas. O que fazer para sair dessa situação? Trabalho há 32 anos em uma empresa. Daqui a 3 anos me aposento. Qual é a dica para adquirir a independência financeira? Sei que isso faz parte da minha ProEx, mas estou desorientado, me ajude. O problema é o seguinte: você vai arranjar uma pessoa o mais depressa possível que faça a sua assessoria econômica financeira. Ela vai te dar uma indicação. E primeiro você tem que fazer um levantamento. O que você tem? Seus bens, suas possibilidades, suas posses. O que há com você? Processo de patrimônio. Examinar isso tudo. E ver como é que você pode entrar nisso. Já que você vai aposentar, etc. Agora, veja, 32 anos você está numa empresa e não fez pé de meia, é esquisito. Ninguém é assim. Todo mundo tem alguma coisa. Essa sua aposentadoria, como é que é? O assessor econômico financeiro vai ter que examinar e dar um diagnóstico da sua posição. Estuda que seria o ideal. Arranja uma pessoa para te ajudar. Um assessor econômico financeiro. Se você estivesse aqui, a gente ia indicar uma pessoa para te dar um banho de lógica sobre o cifrão. Recentemente, o prêmio Nobel Luc Montagnier, descobridor do HIV, o vírus da AIDS, passou a sofrer forte pressão do meio científico tradicional devido suas novas pesquisas demonstrando que algumas sequências de DNA de bactérias são capazes de induzir ondas eletromagnéticas em altas diluições aquosas, embasando as pesquisas sobre a memória da água e endossando algumas das teorias da homeopatia. Deve ter entrado no buraco. Ele só conseguiu publicar seu trabalho em uma revista da China, está vendo? Praticamente desconhecida, mesmo com toda a sua notória autoridade científica. O professor poderia comentar esse caso? Quem é que tinha razão? Quem é que tinha razão? Vocês lembram da pessoa que me falou? Não entra nessa, Valdo, não vale a pena. Lembra? Quem é? César Lattes. Aí, olha aí, a maior prova, o cara é Nobel, eu não era nada, bola. Se eu entrasse, você está no buraco, com a situação toda. Agora veja, isso aqui é uma das coisas que eu mesmo estudei e vi que é real. A homeopatia, ela funciona. Dentro do processo das alternativas, a homeopatia, a iridologia, a acupuntura, são coisas que funcionam. Agora veja, o cara é Nobel da Paz, essa eu não sabia não. É a memória da água, é aquele negócio que eu falo que tudo tem memória. Para mim, o processo é eletronáutico, dentro do problema, do jeito que tem também o celular, tem a memória celular. Isso eu admito, a memória organísmica. Agora, o problema é esse aqui, ó. É aquele negócio da diluição. Agora não é fácil, eu tive experiência disso. Estafizagria, o negócio estava na minha mão. Eu tomei 3 vezes, 3 gotinhas, o negócio desapareceu. O que é isso? Agora, coitado, o cara é prêmio Nobel. Quer dizer, esse Montagnier é bom mesmo. Agora, o cara descobriu, vão todo mundo em cima dele. Olha o negócio que eu também falei aqui, da minha amiga lá de São Paulo, que trouxe os negócios mais avançados.
Aí a comunidade toda foi em cima dela. E ela que fazia os exercícios, vamos dizer, pesquisa de laboratório do processo de câncer de mulher. A Cida, Aparecida. Eu falei, vai para os Estados Unidos, fica lá. Eu falei, lá que você estudou, pelo menos lá tem algum, vamos dizer, nicho que admite as suas coisas, porque eles estão estudando isso. Fica lá. Aqui não dá. Povo, está aqui 100 anos só. Quantos anos já faz isso? Nós publicamos, ela é da época do Desobsessão. Precisa de ver que ano foi o Desobsessão. Foi 60. Quer dizer, que já tem 50 anos por aí. Eu falei com ela, daqui uns 100 anos pode ser que as coisas vão melhorar em São Paulo, no Rio. Agora vejam, isso da Cida foi antes do nosso amigo. Está entendendo? Me falar. Agora, isso aqui é uma prova. Vocês estão entendendo a situação? Pode escrever um pouco como foi a psicografia desse livro, Cristo Espera por Ti? O que o senhor sentiu? Qual foi a sua impressão quando o livro foi finalmente publicado? Não, eu não tive nada de muita badalação, agitação ou tribulação com o livro, pelo seguinte. Haviam algumas concierges que queriam fazer o romance comigo do jeito que o Chico fazia. O Chico até queria que eu entrasse nessa. Agora, o processo era só arte, fazer romance. Eu sempre achei que o processo de romance é uma mensagem pobre. Porque em vez de você fazer um romance, que você tem que explicar uma porção de coisa, mostrar personalidades, etc., colocar isso no tema, você faz uma publicação técnica, científica, direta, do jeito que eu faço, você abre o jogo todo, você não precisa estar com esses prolegômenos, ou essa moldura, ou esse excesso, entende? Você vai direto aos finalmente. Então, eu nunca dei muito valor para o processo de conto, romance, novela, noveleta, ou qualquer coisa nesse sentido, por causa disso. Eu sempre achei que era o contrário. Então, na hora que veio o processo do Balzac, era diferente, porque eu tinha ajudado na questão minha lá do Zéfiro, eu tinha ajudado a ele com os processos todos, ele sabia. Ele veio e falou assim, olha, eu agora sei das suas coisas todas, o que quer que você fez, você me ajudou, tudo. Eu estou aqui, agora eu queria transmitir uma mensagem que eu errei, eu devia ter levado suas coisas à frente. Ele mesmo me falou. Quer dizer, já que você acha que eu errei, por que você não me ajuda agora a acertar? Não tinha jeito de tirar o corpo fora, você está entendendo? Então, em vista disso, eu vi muita coisa daquilo através também da pangrafia, né? E a turma me ajudou. Agora, com isso, eu vi que o negócio dele, que ele era muito bom mesmo para escrever, mas eu já conhecia as coisas por causa da França, eu conheço. E outra coisa, eu falei com ele, mas eu lembro de você antes dessa vida. Então o negócio estava tudo em casa, você está entendendo? Agora, eu estava muito ocupado para estar recebendo essas mensagens, não dava para fazer uma coisa ali, era quando a gente podia, quando dava, entende? Naquela ocasião, de 3 em 3 meses, a gente saía lá, liberava também, eu tinha que sair. Às vezes, durante a viagem, dava certo para receber alguma coisa, mas era um problema. Sobre essa psicografia, outro dia você estava explicando que entre o emissor e o receptor tem um amparador que faz o meio de campo. Agora, tendo em vista a sua afinidade com o Balzac, precisou desse meio de campo? Não, é porque o meu negócio com ele já entrava transventor. Eles faziam Você isso? Você esqueceu isso tudo? Não, o negócio era em casa. É como se eu fosse trabalhar com um parente meu. É da família. Então, como se fosse da família nuclear. Então, nessa psicografia não precisava do amparador fazer... Não, até um certo ponto não, porque tinha também a pangrafia que eles colocaram. Isso é muito mais avançado. O tipo de ajuda que... E era um jeito, sem a pangrafia, ia demorar demais. E talvez eu não captasse bem o que ele queria. Entendi. Entendeu? Agora, com um processo assim maior e mais intenso, a coisa saiu bem. Você sabe que eu recebi o romance sem retoques, sem retificações. O negócio vinha... Entendeu? Uma loucura. Agora, eu dei uma revisão, eu mesmo, com calma, vi do processo do português, né?
Ele não é doutor em português. Quem tem português sou eu. Entendi. O senhor falou que o enumerador e acho que é Quinlin, eu acho. Não. Acho que é o Talmal. Que o Talmal ajudavam. Como é que eles ajudavam nisso? Que tipo de ajuda? Talmal já era do trabalho meu, do movimento espírita, ele que segurava a barra de do processo de energia. Ele começou comigo na Casa do Cinza, que é muito antes do Chico Xavier. Os últimos 10 anos com o Chico Xavier, foi quando eu comecei a publicar livro, ele já dominava a situação toda, eu já estava fora, eu saí da Casa do Cinza. Então, o meu processo aí era só assistir os outros, atender os outros. O meu era o seguinte, uma multidão em torno de mim o tempo todo. Era assim que era a vida. Claro. Então, assim, no processo, só para entender, no processo de psicografia, mesmo que não tenha um intermediário entre o emissor e o receptor, tem que ter um aparador. Esquece isso, eu não estou falando psicografia, mas eu falei pangrafia. Tá, entendi. É outro agora já pegou um monte de manifestações, de situação. Tinha coisa dele que eu até lembrava para ele. Eu lembrava para ele. Eu já perguntei para o senhor sabia. Às vezes eu saía do corpo e encontrava com ele para a gente acertar. Não, vamos acertar a situação até aqui, como é que está? Entendeu? Uma vez eu já perguntei para o senhor, porque a rigor não precisava do Balzac, só podia escrever toda aquela história. Por isso que a turma que conhecia esse processo fala assim, esse livro é diferente dos outros. Mesmo como romance ele é diferente, ele é muito mais denso, ele tem muito mais intensidade de ideia. O próprio Chico falou isso. Pega um dos melhores romances do Chico, tem uns muito bem feitos do Emmanuel. Pega e compara com... É outro estilo, outra condição, processo de ideia. Toda palavra tem valor para o Balzac. Isso é um negócio seríssimo. Agora, eu gostava disso, que eu falei com ele, não, eu gosto do seu estilo, porque parece com o Monteiro Lobato. Quer dizer, toda linha tem ideia. Isso é muito importante. Já o caso do Chico não é assim. É tudo diluído, muito feminino. Você está entendendo? É um processo muito artista demais para mim. A ver com o assunto aí. Quando você começou a fazer, a receber o livro, foi contínuo assim, ou tem alguma parada, ou entra na sua rotina? Não, foi contínuo, mas dentro das minhas possibilidades. Eu não tinha horário fixo, porque eu não podia. Deixa eu te mostrar como é que era a nossa vida, só você ter uma ideia. Segunda-feira, eu levantava de manhã e ia para... Isso naquela ocasião, que eu já não estava trabalhando mais. Eu deixei os 2 empregos nessa ocasião. Isso é 1964, 65. Agora, o que é que se passa? Eu levantava de manhã e ia para o meu consultório. O consultório, 7 horas da manhã, já tinha uma multidão lá me esperando. Fazia algazarra, ninguém... O povo, depois nós fizemos uma casa na frente, a turma reclamava, porque não podia dormir depois das 7 horas. Sabe, por causa da barulhada do povo, que pegava a rua, enchia a rua de gente. Então, era um problemão aquilo. Agora, eu ficava ali. Às vezes ia até almoço, etc. À tarde, às vezes tinha um ou outro caso que eu tinha que, às vezes, atender. Antes disso, 2 anos atrás, lá do processo, um período, eu, às vezes, à tarde, ia para a cidade, para o meu emprego, para ver o processo de administração das escolas. Mas nessa ocasião já não estava mais, já tinha saído. Agora, então, o que se passa? Ali, segunda-feira, chegava à noite, tinha uma reunião. A reunião lá para 6 horas já começava a badalação com o movimento, e às vezes ia até às 3 da manhã. Você entendeu ou não? Agora, chegava na terça-feira, eu estou lá novamente com aquela turma de novo. Na quarta-feira, a turma de novo, e chegava de noite uma reunião, a reunião de desobsessão. Tudo lá, juntinho, é só sair, já tinha uma porta, a gente já saía direto para o centro. Eu fiz tudo junto, de propósito, para ver se ficar mais fácil. Agora, aí, era a sessão de desobsessão. Era esse que, às vezes, eu pegava a concierge, você ficava comigo, horas. Fazia isso que eu chamo... Claro, mas lá não dava para estar explicando essas coisas muito para o povo, que eles não entendiam, nem a turma da desobsessão, que é o processo de encapsulamento, junto comigo. Então, é como fosse a galinha com os pintinhos, você está entendendo? A mãe com o filho, aquele negócio. Agora, isso na quarta-feira. Na quinta-feira, novamente o processo, porque todo dia tinha assistência lá, entende? No meu consultório.
Quando chegava na quinta-feira, na sexta-feira, tinha sessão pública de novo, a mesma da segunda-feira. Ele ia para lá às 6, 7 horas da noite e até às 3 horas da manhã. Às vezes, é que um monte de gente. E ali eu recebia mensagem, recebia receita, estava receituário, essa coisa toda. Agora, chegava no sábado, então eu lá atendia o povão todo, e aí era aquela manobra, né? É sopa lá dentro, não sei o que é. Chegava à noite, tinha peregrinação. A peregrinação ia andando com o negócio, fazia leitura nas casas, o Chico gostava muito. Aí eu ia também, porque eu tinha que ir com o povo, para participar, ver quem é que estava doente, como é que estava. Isso tudo na área toda. Foi aí a primeira área que a gente assistia, era essa área desse bairro que a gente criou. Você está entendendo? Lá dentro, com o povo todo, porque nessa ocasião já tinha muita casa, muita coisa. Porque aquilo já tinha 7 anos de bairro. Agora já tinha criado muita coisa lá, muita gente. Agora veja, isso que eu estou falando é no sábado. Depois tinha no domingo. Todo domingo tinha alguma coisa para ser feita. Ou distribuição, ou um negócio desse. E assim era isso, o mês inteiro. Agora, passava 3 meses, eu tinha que sair, porque os médicos falaram, não, você não pode ficar. Porque ninguém aguenta esse batente. Eles falavam. Então, eu saí um pouco. Nós saímos às vezes uma semana, às vezes 10 dias, depende do que era. A gente passava por São Paulo, depois vinha para o Rio. Nessa ocasião, já tinha comprado meu apartamento no Rio. Eu comprei o apartamento em 1962 para isso, de propósito. Entendeu? Juntei meus caraminguás, minha coisa toda, e comprei o apartamento do deputado. Um jeito. E isso me ajudou muito o Chico. Depois o meu irmão foi para lá, ficou lá também uma boa temporada, quando ele foi para o Rio. Então, você está entendendo como é que era? Horário para isso era um problema. O Chico era a mesma coisa. Ele envolvido naquilo. Nessa ocasião ele falou, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como agora aqui. Nós viemos para Uberaba para trabalhar. Parecia que antes eu não trabalhava. Ele falava isso. De tanta gente que era assim. Porque tudo aumentou lá conosco. Então a gente recebia esse processo da fonografia com o processo da psicografia dele, quando eu podia. Era nesses horários que a gente lá trabalhava que deu o negócio do Sansão. Que a gente colocava a música por causa dele, que ele gostava daquilo. Às vezes era de noite, numa das noites que não tinha nada, assim, ó, 1, 2 dias na semana que não tinha nada, então à noite nós estávamos lá. E às vezes a gente começava às 7 horas da noite e ia também para madrugada fora, trabalhando. E outra coisa, ele numa máquina de escrever, eu na outra, máquina Olivetti, grandona. Então demorou quanto tempo, do início até o fim? Como é que é? Demorou quanto tempo para acabar? Não, isso aí foi alguns meses que eu recebi o livro. O livro tem só 350 páginas, você sabe isso para mim, Fichinho. Escrever 350 páginas foi mais certo. É o que eu já falei, eu já fiz livro numa tarde. Cada material que eu tinha. Isso depende do que é, entendeu? Agora, o que eu vejo é o seguinte, o livro, com o tempo, eu mesmo gostei do livro depois. Por isso que a hora que começaram a insistir e pagaram a viagem para a gente ir para ver a Europa, Estados Unidos, o indivíduo Carcassonne, quando o livro foi publicado, eu topei a parada na hora. Disse, não, vamos embora, eu quero ir lá ver isso também. Aí eu já estava querendo saber. Aí me deram a coleção dos livros de Balzac. A coleção com os negócios do Paulo Rona e tudo isso. Depois eu comprei uma outra, porque teve umas pessoas que estavam querendo, acabaram levando uns livros, e aquilo ficou desfalcado. Então eu comprei uma inteira no Rio depois, quando eu deixei o movimento espírita, porque 1 ano depois eu deixei tudo. Aí eu fui comprar as coisas para ver, foi aí que eu pude ler alguma coisa dele, porque ainda não sabia muita coisa. Fui ler os negócios do Paulo Rona, que eu não conhecia, ler os prefácios de certos livros que tem, feito por autores brasileiros, que eu não conhecia nada disso. Agora, não li todos os livros dele não, porque são 86 romances. Vocês olham que lá embaixo tem livro lá de alguns autores que as folhas estão coladas ainda até hoje, ninguém leu. Eu comprava os livros e ia acumulando, está entendendo? Para poder ler. Mas depois eu deixei tudo uma hora para outra e alguns ficaram sem eu ler, eu não tive mais tempo. Tem alguns lá interessantes, muito bom.
entende? Que estão ainda coladas, a folha está colada. Deve ter mais ou menos 20 livros desses. Tudo é sobre literatura. E mais uma pergunta. Por exemplo, já teve algum livro que o senhor recebeu e foi contínuo, assim? Conseguiu colocar dentro de uma rotina, assim? Foi, não. A maioria deles, por exemplo, os primeiros que nós recebemos, eu com o Chico, o negócio era rígido. Ele recebia em Pedro Leopoldo e eu lá, sabe? Em Uberaba. Então, pois é, não, lá o cara está explicando lá, que é aquele nosso amigo que dirigia o centro do Correio, a sede do Correio lá em Pedro Leopoldo. E ele é que acertou as coisas para o Chico mandar para mim tudo, porque quem digitava o negócio final de tudo era eu. Quem compunha o livro era eu, no fim. A Evolução em Dois Mundos, entende? O Mecanismo da Mediunidade, foi tudo feito assim. Aquilo era rígido, aquilo lá deu muito trabalho. Mas esses, praticamente, a gente recebeu isso isolado. Ele estava em Pedro Leopoldo, eu estava em Uberaba. Agora, aí nós começamos a viajar muito. A partir de 1956 até 59, a gente viajou muito. O Chico foi várias vezes a Uberaba, foi ver a minha família em Monte Carmelo, que às vezes eu tinha que ir para ver. Tem fotografia com a minha irmã de tudo. Tem o meu cunhado com o Chico, minha mãe com o Chico, minha irmã com o Chico, tudo. Ele gostava de tirar fotografia, gostava demais da mamãe, né? Então ficava tudo lá, junto, etc. Tem um monte de foto desse povo. E a gente ia lá muito. É tanto que depois eles fizeram até um livro em Monte Carmelo, né? Chico Xavier em Monte Carmelo. Vocês lembram que uma vez eu mostrei aí para tudo? É porque nós fomos muitas vezes a Monte Carmelo. Ele queria ir para ver as coisas. O negócio era importante, no caso, aí para ele. Eu só fiz aqui 3 coisinhas. O mais está tudo muito bem. Está ótimo, está bem feito. Aí, ó, eu só dei umas dicas. Qualquer coisa que você não entender, você me fala. Mas, você está entendendo, então, a situação aí? Como é que era a minha barra? Como é que era pesada? Eu só quero entender mais uma parte a respeito disso também. Facilita ou não quando a coisa é mais rígida, assim, mais direta, ou quando quebra? Não, é sempre bom quebrar. Para quebrar a rotina. A rotina, ela pode ser estagnante. Se você não tiver cuidado, você fica tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Isso não é bom. De vez em quando tem que ter. Agora, ó, você não precisa de procurar quebrar a rotina. Se você trabalha muito, o seu próprio trabalho vai quebrar a rotina. Aquilo é inevitável. É aquilo que eu chamo de dia atípico. Eu mesmo querendo aqui, não dá para fazer a rotina. É um dia atípico. Agora, por exemplo, os dias atípicos, o povo ainda não sabe isso. Precisa estudar o processo da sincronicidade. Tem sincronicidade que é muito engraçada. Por exemplo, o povo tem dia que fala assim. Não, tem dia que eu levanto que tudo dá para trás. Tem outro dia que eu levanto que tudo dá certo. Isso é por causa da sincronicidade. Isso é real. Isso ocorre. Até comigo, com tudo quanto é energia, e tudo meu que é assim, maquinal, mecânico, automático. Você está entendendo que é pior do que o monk. Mesmo assim, ocorre. Não está na sua mão. Então, é uma coisa esquisita. Outra coisa, tem um dia que o processo da tipicidade, ele não vai alterar muito você, mas ele vai trazer conotações diferentes. Isso é só você tem que estudar. Essas coisas não foram bem estudadas. Eu ainda quero fazer verbete sobre esse assunto. Eu ainda não cheguei lá não, preciso chegar. Mas, por exemplo, deixa eu só explicar uma coisa. Tem um dia que vai acontecer com você, você vai notar que é atípico devido às ocorrências, mas nada vai mudar com você. Mas, por exemplo, tudo que você esperava acontecer está acontecendo com um ponto a mais. Você estava querendo receber um negócio, você recebeu um negócio maior que aquilo. Você estava querendo ver uma outra coisa, você vai receber uma coisa superior àquilo. E por aí vai. Isso o dia inteiro. Você conta, depois tem 6 coisas que aconteceram assim. Agora, eu fiquei pensando nisso. Eu falava o seguinte, será que isso ocorre devido aos amparadores? Devido ao meu trabalho? É o FIEX? Não é. E outra coisa, já teve um dos nossos amigos que me esclareceu aí, um dos amparadores, falou, isso não é. Isso é da própria vida mesmo, e o problema da circunstância de confluência. A hora que vem aquilo que conflui, há uma convergência dos processos.
Quando o holopensene faz a convergência, o negócio vem. Agora, por isso que essa convergência ela pode ser negativa e pode ser positiva. Vai depender da pessoa que é o móvel. Ela que orienta disso, por causa do processo da ideia, da vontade e da intenção. Então, pode acontecer o processo do diatípico negativo e do diatípico positivo. Esse diatípico positivo, ele acrescenta tudo a mais. Uma outra coisa, tem aquele dia, por exemplo, que dá um problema em você, que você vai ser obrigado, eu estou dando só umas dicas do que acontece. Tem muita coisa, eu ainda não assinalei isso tudo não, precisa de ser feito. Mas, por exemplo, tem um dia que tudo converge e leva você, como se fosse uma pressão, para você arrumar as coisas que estão em torno de você. Observa que isso acontece com todo mundo. Agora veja, você já viu isso estudado, pesquisado? Sabe fazer pesquisa, estudo é um fato. Agora, é um processo sociológico, psicológico, conscienciológico, tudo junto. Agora, tem dias, se você for olhar, você fala assim, bolas, eu não entendi, mas tinha uma opção de coisa atrasada que de uma hora para outra consertou tudo. Eu estava querendo fazer isso no mês que vem. Hoje, tudo consertou. Por quê? Quando eu vi, eu consertei as coisas. Todos os fatores foram favoráveis para aquilo. Você entendeu, não? Então, essas coisas nós temos que começar a estudar. É o processo do holopensene. São os dados do holopensene. Agora, veja. O holopensene é que explica isso, viu, João? O holopensene é egrégora. Egrégora é uma coisa que roda e que não permite entrar nada novo. Se for possível, joga tudo fora. É como se fosse um processo de centrifugação. Você está entendendo? Então, o holopensene é que cria isso. Nós temos que estudar por que é isso. Agora, por isso que eu chamo que a base disso, durante muito tempo, o povo estudar como sendo egrégora. Egrégora é um troço da antiguidade. Em parte, eles tinham razão. Que cria aquele ambiente que segura. Por exemplo, o processo de segurar, Rosa, viu, Arlindo? Que eu estava falando para vocês, que lá em Esparta era isso. Atenas não era. Você está entendendo? Então, por exemplo, o holopensene de Esparta era de concentração do processo, de estagnação, é a chamada inércia. Você está entendendo? Já Atenas era de renovação, é da ideia, da racionalização, de ficar no ideal, no melhor, no avançado. Você está entendendo? Na priorização. Muda tudo, é renovação, é reciclagem. Faz sentido falar em convergência estática e convergência dinâmica? Faz sentido isso? Até um certo ponto. Mas é que, vamos entender bem, a convergência, a tendência dela lá no fundo, ela faz uma convergência de estagnação num ponto. A gente tem que ver, a mais ela é estática. Mas agora veja, na hora que começa a dinâmica, se desfaz o processo. Senão a pessoa vai pensar, fala, não, você está fazendo uma convergência para um ponto só, aquilo fixa, faz uma fixação, não vai sair dali. Mas não é, aquilo cresce. Aí é que vem a espiral com um ponto acima. Você entendeu como é que é? A espiral, ela está no ponto da fixação, nós estávamos falando. Então o holopensene, ele tem que estar agitado, mas para maior. Tem que subir. Você está entendendo? A espiral é agora aqui. Eu acho que aqui eu já falei mais ou menos as coisas do Cristo espera por ti, que o nosso amigo pediu. Agora, o processo é a pessoa estudar o livro. E hoje tem a facilidade também de acrescentar, enriquecer, através dos estudos do professor Osmar, que vale a pena ver o livro dele, os 2 livros dele. Em que veículo de manifestação da consciência se instala a moral? A moral mesmo, seriamente falando, ela vem pelo mental soma. E o mental soma é de vida de servimento. Moral, por exemplo, se você for olhar apenas pelo lado afetivo, emocional, seria o psicossoma. Isso é coisa de bicho. Então, por exemplo, o macaco, que ainda tem muita irracionalidade, estou falando do macaco que é mais evoluidinho. O que acontece? Ele,
ainda tem o processo emocional, ou moral, ou ético dele, da macaca tomar conta do filho, aquela coisa toda, na base instintual, que é o processo mais do chakra umbilical. Então, é um problema subcerebral ainda, é muito baixo. Agora, o processo da cosmoética só se dá mesmo, com a pessoa entendendo bem isso, através do mental soma, que é o corpo do discernimento. E o desejo, em que veículo ele pulsa? O que é o desejo para a Conscienciologia? Existe algum verbete tratando o tema? Desejo, antes de mais nada, é um processo também da mesma base. Por quê? O desejo maior que as pessoas têm, que dão mais força para a pessoa, é o processo do desejo sexual. Isso é totalmente dentro do problema da energossomatologia. Quer dizer, é um processo de chakra. Então, desejo é também um processo de imaginação, que a pessoa fica pensando o que ela deve fazer, isso, aquilo, etc. Isso tudo também tem que mudar. De modo que o processo é mental soma para a gente ter racionalidade. E em vez de ter emoção, a pessoa vai ter sentimentos elevados. A coisa muda de figura. Da mesma forma que funciona a espiral evolutiva, na qual a cada volta a consciência passa pelo mesmo ponto situado num nível inferior, mas com mais maturidade e lucidez, funciona o ciclo espiralar da geração de Neo-Verpons. Cada Neo-Verpons traz no seu bojo detalhes de Verpons já explicitado anteriormente, sim, mas isso é o óbvio, pelo seguinte: toda ideia nova é baseada em ideias antigas. Senão a pessoa não vai entender a ideia nova. Se você falar assim, não, mas não tem ideia nenhuma nova. Não, só de você falar, ou a palavra que você usa, você está usando a ideia antiga. As letras que você usa para falar a palavra, já é a ideia antiga. Tudo é baseado em coisa. O futuro nasce do presente, mas o presente já veio do passado. Sou novo na Conscienciologia e gostaria de saber qual a opinião desta a respeito da origem do universo. Criacionista? Não, a vovozinha com o criacionismo. É a maior besteira que tem. Para começar a estudar, estude o processo da evoluciologia ou a evolução do Darwin. Para você ver. E olha, manda enterrar o criacionismo com todos os fanáticos dessa besteirada. Para com isso, isso é bobajada. Adão e Eva. O que você tem a dizer do trabalho quanto à física quântica do professor Amit Goswami? De vez em quando eles estão falando desse homem aqui. Esse trabalho também seria um Verpons? Olha, não sei, é preciso a gente examinar com mais calma os problemas dele. Ele está em andamento, né? Vamos ver o que vai dar. Né? Mas tem muita coisa vamos dizer, da materiologia, da eletronáutica, que são também verdade relativa de ponta, né? Do ponto de vista físico. Tudo isso tem, é física. Aí é um processo para você. Foi com enorme prazer que vi em junho o seu anúncio na televisão. Já comprei alguns livros. Tenho 60 anos e sempre fui um católico, como diz as minhas irmãs, muito estranho. Sempre achei o Deus católico muito maquiavélico. Nunca encontrei alguém que me desse uma luz. Porém, em junho, achei o senhor que me desconcertou totalmente e me deu um novo alento para pesquisar mais. Se ele viu na televisão em junho, é do nosso processo da tempestade, só que deve ser do Tom. Sabe o Tom Martins lá, a televisão dele. Deve ser dessa área, eu não sei de onde ele é. Agora, porém, em junho, achei o senhor que me desconcertou totalmente e me deu um novo alento para pesquisar mais. Agora, para minhas irmãs, sou um herege, pois contra-argumento o que elas me dizem. Tem somente uma pergunta. O senhor viu mesmo um planeta adiantado? Sim. Se na minha próxima vida eu pedir para nascer um planeta onde o mundo não seja tão violento como esse, eu poderei? Não. Sou obrigado a ressomar nesse planeta? Sim. A gente só deixa esse planeta depois de dominá-lo. Senão, se você tiver algum mérito ou pelo seu serviço de assistência tiver necessidade, eles podem pegar e te dar uma colherzinha de chá que chama extrapolacionismo, levando você para ver uma outra humanidade um pouquinho mais avançadinha. O mais até lá é você ver filme de ficção científica.
Numa tertúlia anterior, o senhor disse que algumas mulheres que vieram para o estigma da beleza não têm saída. Não adianta querer se disfarçar, pois a esterilização das energias pelos poros da pessoa denuncia sua paragenética, sua força presencial. Nesse caso, se o disfarce não é efetivo, como superar esse gargalo? E ainda, o senhor poderia definir ipsis literis a expressão de sua autoria, mulher derrubadora de homens? Essa é mais uma que está aí implicada com o negócio. O caso todo é o seguinte: uma mulher desse jeito é aquela mulher que é atraente. Atraente quer dizer, em geral, ela é uma mulher sexy, curvilínea, geralmente muito inteligente, com muita força presencial, e ela exterioriza energia por todo lado. Ela não é só derrubadora de homem, ela perturba o trabalho dos homens. Tem mulher bonita que, se entrar de qualquer maneira muito produzida num determinado ambiente, todo o trabalho daquela repartição, daquele escritório, do lugar que ela trabalha, vai por água abaixo, principalmente se tiver homens. Mas mesmo se tiver mulher, quase sempre ela derruba o trabalho. Então, essas derrubadoras de homens são também, vamos dizer, atravessadoras e estagnadoras de trabalho, se não souber mexer. Então, quando a mulher é assim, ela tem que fazer a camuflagem, ela tem que se disfarçar. Então é bancar a secretária, arranjar um óculos, mesmo que seja só de vidro, sem nada, é fazer um coque atrás, arranjar uma roupa, como eu falo, cor de carroça disparada, a roupa, para ela ficar diferente. Qual que é a cor de carroça disparada? Por exemplo, não, essa sua blusa, a calça do João, olha a calça do João, ó, vocês aí, focam a calça do João, que ela é típica, olha a calça olha lá, dela. Olha lá, é cor de carroça disparada. Aí tem vários nomes para isso. É cinza, cinza claro, cinza não sei o quê, bege desmaiante. Tem vários nomes, né? Não, bege desmaiante. Tem vários deles. Entende? Isso tudo é cor de carroça disparada. Pois é, mas isso faz a camuflagem. Por exemplo, ela está fazendo camuflagem até um certo ponto, olha lá, ó. A moça bonita dessa é um problemão. Agora, ela tem saído bem, com calma, ela é muito séria, estuda muitas coisas. Não, antes de você ela já era uma cabeça nessa história. Isso aí é muito viva. Agora, estudo, a gente tem que estudar, né? E ver como é que é. Agora, nesse caso, se o disfarce é efetivo, como superar? Não é efetivo, como superar esse gargalo? Não, o disfarce é efetivo. A primeira coisa, olha o jeito da mulher falar. Primeira coisa, também séria, a mulher deve arranjar assuntos que sejam sérios, porque assim ela descarta os homens todos perto. Se ela começar a rir, pronto, não adianta nada. A pessoa está lá, cheia de energia, começa a rir sem parar dos homens, qualquer coisa, ela alicia todo mundo. Ali, se não tiver cuidado, os passarinhos vão para perto dela, cachorro, gato, tudo vai por causa do processo de energia. Agora, só para embolar o meio de campo aí da nossa amiga, eu poderia falar assim: você já pensou, e se ela tiver um macrossoma? Vocês já pensaram? E é o que tem. São essas que eu andei estudando. Essas que eu andei estudando, com a opção de coisa. Foi essas que eu vi os processos de Hollywood. Está entendendo? Vale a pena estudar o negócio. Outra coisa, quando eles me convidaram para ir em Vegas, para assistir lá uns pacientes, eu quis ir também por causa disso. Não, eu quero ver, porque eles falavam que em Las Vegas é que tinha tudo quanto os mulheraços da paróquia no mundo inteiro. E realmente eles tinham razão. Na época que eu fui, que nós ficamos nos lugares mais ricos, junto com o povo, você tem uma ideia, onde tinha o cara que era um dos mais ricos do mundo, né? Que era o aviador. Eu fiquei lá, naquela ocasião, o Santos, que o Santos era dele, lá com o povo entende? Frank Sinatra, máfia, não sei lá. Mas uma mulher, por exemplo, uma atriz dessa, pode ter um macrossoma com esse objetivo de ser mais atraente? Ela tem por isso. Para resolver as bobagens que ela fez. E o macrossoma, então? Ela sustém. Sabe aquele negócio que fala que a hora que está o juiz, então que o cara faz a intervenção, ele fala assim, sustém.
Quer dizer, mantenha. Isso. Você está entendendo como é que é? Em inglês é sustain. Definido. Não, fala, continua. Então, o negócio continua. É como se o evoluciólogo, como magistrado, falasse para ele, o melhor que você faz é repetir a dose, tirando você do buraco. E as pessoas também que você jogou no buraco. Mas, por exemplo, uma atriz, ela vai ter que reforçar, não pode nem se esconder, ela vai ter que, pelo contrário. Pois é, mas elas às vezes evitam isso. Por isso que eu falo, o melhor é ser secretária, não é ser artista. Secretária de óculos, de coque, roupa de homem, daquela de executiva e cor de carroça disparada. Agora, tudo limpinho. Daí é a fórmula. Tudo limpinho. Entende? É o jeito. E outra coisa, mesmo se ela for solteira, ela colocar uma aliança do lado esquerdo, que ajuda. Que é a técnica que nós já demos, essa técnica para a turma da INVEX. Você sabe que tem muita moça da INVEX que tem esses problemas. Essas, então, que chegam para o curso intermissivo e que cometeram muita bobagem, deslize nisso aí, todas elas aparecem por aqui, um monte delas. Lá no Rio já era assim, a situação toda. Aqui também tem. Observa o nosso povo. Quem tem razão é o Paulo. Seu povo é muito bonito, é diferente dos outros. Isso é ele. Falei assim, olha, não fala isso não, que nós temos 75 etnias aqui em Foz. Tem muita gente. Não, é 75, o que é que eles falaram? Tem mais um. Quando se faz necessário um campus de conscienciologia? No caso do Brasil, seria interessante ter um campus por estado. Ora, se fosse possível, a gente teria um campus por cidade, não é isso? Vamos ver o que a gente faz, mas não adianta, tem que trabalhar muito. Sempre percebi forte aumento de temperatura e calor intenso ao trabalhar as energias. Porém, de 4 meses para cá, tenho percebido de forma diferente, onde sinto agora muito frio, uma condição gélida nas extremidades e ossos de todo o corpo, principalmente a exteriorizá-las. Na semana passada, participando de dinâmica energossomática, senti como se saísse grumos de energia do meu abdômen, com muita contração involuntária, tremedeira e frio intenso dos ossos, onde uma pessoa relatou sentir minha energia de forma gélida. Desde então, isso vem se intensificando e estou tendo que me acostumar com essa nova situação. Isso pode ser ectoplasmia na prática? Não há dúvida. É lógico. Indeed, não é isso? Essa mudança de percepção energética pode ter relação com alguma mudança da equipe extrafísica que me acompanha? Também. O que na prática pode fazer a pessoa mudar de amparador? É o serviço. Se o serviço exige, vem outro amparador para incrementar o serviço, o trabalho, a operosidade da pessoa. De modo que isso aí pode ser assim. Agora, você é capaz de ser ectoplasta. Uma vez eu toquei num assunto aqui com você, né? Você lembra da história? Então pode ser isso. Na exemplologia, um efeito da Verpon grupal é a Max Proex policármica. Você quer falar isso? Seria bom você falar. Isso aí está na sua área. Quer saber, Verpon grupal e Max Proex policármica. Tem relação direta. Inclusive aqui no item 7 da taxologia, você aborda esse assunto, sobre Max Proex, na página 29. Agora, o que vocês fazem com isso na PEX? A questão da Max Proex, cada um vai ter um papel. E a gente vê muito isso dentro do desenvolvimento das especialidades. Então, por exemplo, hoje, OIC, consciencioterapia, você tem vários consciencioterapeutas. A tendência, como qualquer processo de complexidade, é você ter a segmentação dentro disso. Então, você vai tendo hoje especialistas dentro da consciencioterapia, a título de exemplo, que vão se especializando em determinadas parapatologias. Isso traz a Verpon e, no conjunto, tem um somatório de conhecimento da consciencioterapia como um todo. Então, tem uma relação direta como efeito da Verpon e a questão da Max Proex. Isso, outras áreas também, ou sub-áreas dentro da conscienciologia, a gente vai ver. Outro exemplo, os colégios invisíveis. Né? Agora, inclusive, vai ter um encontro do Colégio Invisível da Paragenética. Tem vários pesquisadores que estão trabalhando juntos para poder trazer as Verpons. O que é bom nessa história é quando a pessoa chega nesse processo de equipe, que é grupal,
é que ela já avançou dentro da coisa, já saiu, o egoísmo dela já diminuiu muito. Só dá mais, isso é muito importante. Mais um exemplo também, Valdo. A própria Conscius, eles estão trabalhando agora, né, na ampliação das questões do conscienciograma, não é isso? Um dos projetos? Ampliação do conscienciograma, não é? Para chegar às 50 mil. As 50 mil questões, né, que você sempre colocou que seria o ideal. Então, veja, são vários conscienciômetros, né, trabalhando junto. Isso é Max ProEx e Verpon. Eu sempre falei que isso aí não é tão difícil. Só de pegar as profissões já dão milhares. Agora aqui, a respeito do romance de Balzac, o senhor conheceu alguma consciência cuja vida passada inspirou uma personagem do livro Cristo Espera por Si? Ela tinha rememorações dessa ressoma? Não, é um monte de gente que acha que foi isso, que foi aquilo, mas eu não sei nada, não. Até o momento, eu sou ignorante total. Vamos estudar. Não, o meu processo é vamos estudar. É isso. Sou empresário e declaro apenas 50% do faturamento de minha empresa, pois acho que trabalho duro, gero emprego, a carga tributária desse país é um absurdo e o dinheiro que recolho com o pagamento dos meus impostos são utilizados de maneira inadequada pelos governantes. Na sua opinião, meu nível de cosmoética é muito baixo? Sim, 50% de baixo. Maduro. Eu acho que a pessoa não interessa se os outros não trabalham direito. Mas você tem que seguir a lei que está aí, que é a lei dos homens, direitinho, tudo certinho, tudo riscado para ser cosmoético. Agora, se eles empregam dinheiro errado, o problema é deles. Isso é deles, mas você não está empregando o seu errado. Outra coisa, não mande dinheiro para o exterior, que isso também é uma coisa totalmente desonesta e não é correto. O Brasil precisa ainda de muita gente para melhorar isso aqui. Se a gente nasceu aqui, vamos dar um jeito. Agora, não pode fazer igual o judeu, que o judeu não tem país nenhum, não tem Estado nenhum, nem Estado de Israel, muitos nem vão lá. Então o processo tem todo, ele está onde o dinheiro manda, quer dizer, isso não é o ideal. Então não banque o judeu. Lembre-se, nós tivemos uma pessoa que tinha muita economia, uma pessoa muito boa, começou a trabalhar conosco no Instituto. Então um dia ela quis que eu desse uma vistoria na situação da declaração de imposto de renda dela. Eu fui ver, estava tudo bonito, tudo isso, mas tinha uma coisa que eu falei com ela, eu não estou de acordo só com uma coisa, você manda dinheiro para o exterior, sem necessidade. Isso aí não era para ajudar os outros ou qualquer coisa, não, era problema dela. Eu falei assim, isso eu estou totalmente errado, para mim. E comecei a dar meus argumentos para ela. Ela não aguentou ficar conosco, ela achou que o processo de dinheiro era superior ao processo da conscienciologia. Ela nunca mais apareceu, foi embora. Eu nem sei se depois ela foi para algum lugar, porque todos eles, às vezes, mudam de estado, de país, dependendo do que é. Dizem que é o seguinte, se tem muitos judeus saindo de um país, cuidado. É bom olhar o que está acontecendo, porque eles são os primeiros a abandonar o barco. É até alguma coisa, o barco pode naufragar. Isso é regra internacional. E olha, eu sou favorável aos judeus, um monte de coisa, mas a gente tem obrigado a ver também que isso existe, né? Negócio de dinheiro é sério. O que acontece quando a gente coloca o nome de uma pessoa na TENEPS e depois de um tempo ela muda de endereço? Como fica a assistência? O senhor poderia falar um pouco? Olha, isso aí depende. A TENEPS, às vezes, é ajudada pontualmente, quando a pessoa pediu, durante aquele período. Às vezes vai ter um período que já passou, ela foi assistida. Aí, qualquer coisa que tem, é pedir de novo se tem outro problema, se a coisa avançou, etc. Agora, ó, o nosso amigo Chico, que é o Francisco Malmo, está falando aqui. Informo que essa semana termina a edição final das outras cenas da apresentação do filme em Gramado, bem como detalhes da equipe que se deslocou até o festival. Eu quero ver o povo que passou do tapete vermelho, quero ver minha mulher que passou lá, o povo e tal. Então ele vai mostrar ainda esse filme que está compondo ainda. Agora, eu quero ver aqui para vocês que o Antônio Petit, lá de Curitiba, mandou aqui uma comunicação que eu vou passar para vocês. Eu vou ler tudo que ele está falando. Aqui em Curitiba haverá o primeiro simpósio de interassistenciologia nos dias 21 e 22 de agosto. Quer dizer, é daqui 5 dias. Próximo final da semana. Serão diversas conferências sobre o tema TACOM, TARES e TENEPS.
haverá apresentação de Tenex, Frederico Gané, Marx Dissidência, Marcelo da Luz, Consciência Terapia, Marco Antônio, além de mais 11 artigos de todo o Brasil selecionados sob qualificação interassistenciológica. Convidamos a todos para participar. Olha, um senhor simpósio esse aqui, vale a pena mesmo, realmente muito bom. Gente, os dias, eu vou repetir, 21 e 22 de agosto, é daqui 5 dias. Valdo, você tinha falado aquela questão de Atenas e Esparta, que eu montei aqui um esquema, não sei se concorda. Você falou que Atenas é combinação, né? Combinação é um instinto de combinação. Ela sabe viver com as diferenças. E Esparta é o instinto de inércia. Isso não sou só eu, o Pareto falou isso, o nosso amigo aí, o francês, falou. Eu deduzi que combinação é saber viver com as diferenças, abertismo e racionalismo. Isso, está certo. Tá certo. Esparta é inércia, é conservantismo, dogma. E é o domínio, o processo do belicismo, fechadismo, militarismo. E manutenção da verdade, dogma, é a guerra. É o conservantismo. A guerra é do dogma. Por exemplo, os Estados Unidos, o que ele é? Esparta. Então, mas totalmente Esparta. O fechadismo. Não tem Atenas nos Estados Unidos. Você vê que lá eles têm até dificuldade de filosofia. Filósofo americano, não é lá grande coisa. A inércia leva ao fechadismo, ao dogma, que leva à guerra. Dogma é que provoca a guerra, porque a verdade é isso, você está certo. É isso. A sua convergência das ideias está bem clara. Isso. Agora, veja, isso é do Pareto, tá? Começa por aí. Ele é que chamou mais atenção dessa situação. Agora, aqui outras perguntas. Eu estou respondendo as perguntas porque ontem não deu tempo, tá? Minha dúvida é sobre uma sensação que ocorreu com uma amiga minha, surfista profissional, quando pela primeira vez ela surfou uma das maiores ondas do mundo, tamanho de 45 a 50 pés, quer dizer, cerca de 16 metros, em Johor, no Hawaii. Rebocada por um jet ski, ela desceu a onda toda em alta velocidade, sentiu como se seu corpo não estivesse mais lá, como se tudo ficasse em câmera lenta, deslizando pela onda toda em alta velocidade, como se estivesse flutuando. Quando terminou, ela recobrou-se do transe perplexa. Gostaria de saber se essa sensação ocorre somente no cérebro ou tem a ver com psicossoma. Não, aí possivelmente o negócio incentivou, ela deve ter ficado semi-descoincidida. É isso que acontece com os pilotos com o avião. É a mesma coisa. Agora, isso é perigoso, né? Eu não dou indicação nem recomendo esse negócio de surfista desse jeito, não. Isso é risco mania. É acabar com a vida, é perigoso, porque pode quebrar o pescoço, uma opção de coisa. Né? A própria onda mata a pessoa se não tiver cuidado. No capítulo 74 da obra Projeciologia, trata da projeção consciencial do adeus, que pode ser indireta, como no caso de uma babá sensitiva mencionada no livro. Uma parente minha, que demonstrou interesse na conscienciologia, me relatou que o pai dela, então falecido, lhe apareceu em sonho claro e abraçou, no exato momento em que dessomava sua avó, a mãe dele. Ela acordou e registrou a hora. Ele trajava tal como usava há muitos anos. Creio se tratar de uma outra modalidade de projeção do adeus indireta. Daí estou enviando esse relato. Pode ser? Não, tudo é projeção do adeus, isso aí varia, depende da pessoa. Agora, é necessário ver são as inter-relações que tem nisso. E ver também o jeito. Por exemplo, na questão aqui, precisa de ver se essa personalidade, se ela remoçou, quantos anos já tinha dessomado. Hoje nós já temos uma opção de dados para poder estudar isso aí com mais critério. Tudo isso aí a gente já pode estudar. Um colega que trabalha comigo, na posição sentada, costuma movimentar as pernas de forma rápida o tempo todo. Isso é a doença das pernas? Pois é. Após conversa, ele disse que tem isso desde pequeno, e que o pai dele também tem as pernas inquietas. Falou também que tem isso independentemente de estar ansioso, que faz isso de forma involuntária. O senhor poderia comentar essa situação? Que pode ser isso? Qual seria o tratamento? Não, isso tudo é conhecido. Isso aí é a síndrome das pernas inquietas. Hoje já tem tratamento mais sério para essas coisas. É preciso ver isso aí, com calma.
É bom você procurar quem entende o assunto, é na medicina. Vai que tem muita coisa para ser feita. Pode melhorar. Hein? É neurocirurgião, ou neurocientista, ou qualquer coisa nesse sentido. O processo é neurológico. De qualquer maneira, por aí. Professor, aqui. Gostaria de perguntar sobre a página 29, exemplologia. O senhor fala do código grupal. A criação, o efeito da VEPOM grupal. A criação e vivência do código grupal de cosmoética e de todas as consequências positivas daí advindas. O que você quer? É a VEPOM grupal. Pois é, eu gostaria de entender a elaboração desse código grupal de cosmoética. Por exemplo, você não acha que nós temos aqui, assim, sem ninguém falar, já um código grupal de cosmoética? Sim, são Observe. as premissas de atuação. O que é que são, por exemplo, as acariações que nós fazemos? Sim. É um código grupal de cosmoética. Só para te dar uma ideia. É o problema de procurar acertar. A democracia que nós falamos, a democracia aí básica, essa direta, o Conselho dos 500, tudo isso está visando esse processo. É o Código Grupal de Cosmoética. Então, CCCI. Sim. São algumas premissas de atuação embasadas no... Mas a questão da criação do código pessoal, no pequeno grupo, né? Um grupo que todos têm a mesma intenção em termos de acertar, para eles criarem um código grupal, é necessário ter primeiro desenvolvido um pessoal para chegar às ideias em comum, dentro de uma família. Às vezes o processo também, quando faz um grupo, retoca o individual, o pessoal. Se o do grupo é mais inteligente, porque o consenso é mais alto, pode melhorar a pessoa, ela melhora no grupo. Tem grupos que às vezes fazem a pessoa evoluir mais depressa. Tem que pensar nisso. Aqui é o caso, bem nítido. É? Tá, ok. Agora, o que mais? Pode falar. Professor Evaldo, quando você estava respondendo a questão do Balzac, você citou o Monteiro Lobato. E certa vez nós fizemos uma pesquisa sobre a biografia do Monteiro Lobato, lá em Curitiba ainda, a gente estudava algumas personalidades, e me chamou muito a atenção os traços de personalidade dele, tinham uma afinidade, uma correlação com alguns seus, principalmente em termos de temperamento, manifestação. Ele era um cara determinado. Isso, aquela determinação javalínica, né? Mas ele assim ainda fez besteira, né? Tinha umas bobaginhas na vida. Tinha alguns excessos, né? Alguns radicalismos, mas naquela época já tinha uma hipótese de que ele tinha muita relação por exemplo, com do o seu grupo. petróleo foi uma coisa seríssima. Ele defendeu o negócio do petróleo do Brasil, as coisas todas, e ninguém o via. Sim. Agora, existe o problema dele, é você examinar. Ele, por exemplo, fazendo prefácio, ou dando declarações apenas assim de entrevista, tinha ideia. Não tinha ideia que não era fácil. Era bem denso, né? O pensamento dele. Por isso que eu sempre achei, por exemplo, do estilo dele, ele fazia a técnica que eu uso, que é uma linha, ideia, linha. Em cada linha tem que ter pelo menos uma ideia. Olha as minhas coisas, que a maioria são assim. Agora, é lógico, você não vai pegar o consensograma, porque às vezes numa linha tem 9 ideias, aí varia. Porque lá é condensado, é a síntese. E ele é uma das poucas personalidades que também, como você, recomenda a leitura de dicionário. Ele leu o primeiro dicionário que ele leu, Caldas Aulete, de cabo a rabo. Não, ele não era bobo. E as coisas que ele escreveu, você veja o que ele escreveu para criança, fizeram negócio na televisão, o Monteiro Lobato, com o problema dele, vamos dizer, o holopensene mental somático dele, era impressionante. Agora, ele não foi entendido por muita gente, criava um problema. Agora, ele editou, fez editora. Tradução. Tudo isso. Sim. Eu também fiz editora. Tinha uma opção de coisa, o homem era bom. Era uma cabeça. Agora, essa literatura infantil dele, você acha que, de certa forma, ajuda a abrir alguma noção de ajuda, só o que eles fizeram né? no Brasil com isso, outra coisa, até na gente que negócio estavam fazendo, né? Fora de sério, tem uma opção de coisa lá, ele não era bobo. Ele chegou a mudar para a Argentina, ele morou durante um ano, parece, em Buenos Aires, para fazer esse intercâmbio da literatura argentina com a brasileira. A brasileira. Tanto que a própria presidente da Argentina... Ele era muito empreendedor, você está entendendo? O homem era fora de série mesmo.
furacão da Botocúndia, né? Ele era fora de série. E ajudou muita gente também, o Monteiro. Tem muita coisa dele. Agora, o caso da editora, o processo todo, ajudou muita gente. O que é bom nele é que ele era uma cabeça. Mental soma. Ele foi completista, não? Isso eu não sei, né? Preciso saber, né, da história. O homem era bom. Tem o busto dele aí. Você já viu? Então tá. Ele foi um dos primeiros que eu coloquei lá para colocar o busto. Monteiro. Lá, eu morei em Uberaba há 22 anos. Uma das coisas que aconteceu ele falava que uma vez ele esteve lá para ver o Senac, e tinha lá um quarteirão que era do Senac, onde eles estudavam. E ele, num dos livros, parece que é o Antivéspera, o Prefácio, ele fala sobre o processo de Uberaba. E eu vi aquele negócio todo lá. Na ocasião, tinha chance de eu ver o que era. Então eu fui lá para ver o que ele disse. Antes deles fazerem lá uma fábrica de tecido, né, têxtil. Então, eu fui constatar para ver as ideias dele. Muita coisa dele eu segui olhando isso, na ocasião. Eu já era grandinho. O que me chamou a atenção no Monteiro Lobato não foram os livros infantis, porque os livros infantis eu não dava muito valor para isso. Livro nenhum infantil. Mas, muito embora eu tenha lido. Eu li uma coleção, por exemplo, lá de São Paulo, da Melhoramentos. Eram 36 livrinhos. Mas é aqueles negócios de a galinha dos ovos de ouro, essas coisas assim. Se eu li, são 36. Nós temos aí, eu acho que a coleção desses livros. Agora, nele não. O meu negócio dele é por causa de processo de política. Na ocasião, que me chamou a atenção. Eu era rapazinho. Me chamou muita atenção. Agora, ele é uma personalidade interessante para estudar. Fora de série. Agora, tem gente, certas mulheres, por exemplo, que achavam que ele tinha um erro básico, né? Era a sobrancelha. Ele devia ter feito a despigmentação aqui. Ele tinha um negócio que era uma sobrancelha só. Mas ele era diferente disso. Totalmente diferente. E outra coisa, era só tirar. Você sabe que se pinçar e durante uma temporada, depois não nasce mais. Então eu poderia ter feito uma coisa para ficar normal, né? Tem mulher que achava ruim isso aí. Eu achava engraçado o negócio. As mulheres implicaram. Cada um é macaco a seu modo. Aqui. Cada um faz macaco a seu modo, né? Aquilo que pode, né? É o jeito. Senhor, não sei se foi anunciado aqui que hoje começaram as aulas da UNILA. Então, hoje, dia 16, iniciaram as aulas da UNILA. Já são 300 alunos que começam hoje, praticamente. Alunos, né? 150 brasileiros, 150 da Paraguai, Uruguai e Argentina. Qual é o curso? São 6 cursos. Ciências Biológicas, Ecologia e Biodiversidade pela manhã, 50 vagas. Relações Internacionais e Integração, tarde, 50 vagas. Economia, Integração e Desenvolvimento, noite, 50 vagas. Sociedade, Estado e Política na América Latina, tarde, 50 vagas. Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, manhã, 50 vagas. Engenharia Civil, tem infraestrutura, manhã, 50 vagas também. Tem muita política atrás, né? Preciso de vocês agora ficar cada vez mais alerta. Vai ter muita gente para debater política aí. A cidade vai ser politizada com isso aí. Hoje lá no PTI já avisaram, né? Porque vão chegar 300 alunos a mais dentro do processo para ser receptivo com o povo, etc. Então... esse é o máximo. Agora uma coisa, aonde vão funcionar essas aulas? Você já sabe? Por enquanto dentro do PTI. Então existem 2 blocos inteiramente, um administrativo e outro para aulas, dentro do próprio PTI. Depois vai ter o próprio prédio daí, da UNILA, né? Vai ser aquela obra do Oscar Niemeyer, mas por enquanto será dentro do PTI mesmo, dentro da Itaipu, no PTI. De qualquer maneira, já começou. Isso é importante, que deslanchou. Isso é uma vitória para a Foz, devido ao processo da cidade universitária, né? A gente veio falando isso aqui. A primeira conversa minha foi em 95, faz só 15 anos. A coisa está caminhando, nós estamos chegando lá. E outra coisa, aqui também não é só o Nila que tem o Bertone, mas que está ganhando aí uma série
de prêmios dentro da situação. Isso é muito sério. Professor Valdo. O pessoal tem tentado trazer algumas vagas de residência médica, junto com a Federal do Paraná também. Isso vai ser uma coisa muito boa. Vai ser muito bom. Vamos ver. Residência médica é uma coisa que precisava mesmo. Aqui na área. Professor Valdo, aqui na ciclologia, quando o senhor fala da captação do valor do ciclo multiexistencial pessoal, o senhor está falando aqui da colheita intermissiva ou tem algo mais aqui no CNPq? A captação do valor do ciclo multiexistencial pessoal. Você sabe o que é o ciclo multiexistencial? Sim. É a pessoa o seguinte: quanto tempo você demora para ressomar de novo? Então esse ciclo é que manda. Agora, o que nós falamos aí desse ciclo, geralmente, a pessoa, quando ela se torna uma unidade, que é uma mini peça dentro do maxi-mecanismo assistencial, quem orienta isso é o maxi-mecanismo. Então, esse ciclo, ele se torna muito mais produtivo. Então, a captação do valor do ciclo. A pessoa tem que entender isso aí. Qual o valor disso? E uma boa parte das pessoas não dão valor para isso. Porque eu sei, porque durante muitos anos eu dei o curso avançado que eu falava na preparação da próxima vida, aonde a gente falava no CMP, ciclo multiexistencial pessoal. Entende? Agora, dentro do contexto do efeito da Verpon e associado com o ciclo, ainda não ficou claro para mim qual é essa associação. Porque o ciclo CMT é uma das grandes Verpons que o mundo precisa, que todo mundo aqui não leva isso a sério. Entendi. Por isso que eu dava, era uma aula extra que eu dava no curso avançado, que ninguém sabia. E é muito importante você pensar que você tem que saber de quanto em quanto tempo eu tenho que renascer. E por quê? Você tem que pensar nisso. É o grave pensênio. É fixar isso na sua memória. Isso vai ajudar você para as próximas vidas todas. É muito importante. Agora, acaba com todas as bobajadas de religião, de fanatismo, de excesso. Aquele povo que chega e fala que tem aqui, não. Eu tenho essa vida, estou ajudando os outros e vou furar o céu. Não volta aqui mais. Não existe isso. Tudo é besteira. Tem que ver o ciclo multiexistencial. Outra coisa. Não adianta também, igual que algumas religiosos falam, não, 50 e 50 anos você vai renascer. Não é assim. Isso varia infinito. Uma pessoa ela pode ficar mais tempo sem renascer e pode estar na baratosfera. Outra pode ficar mais tempo sem renascer e estar em comunexo elevado. Então, depende do trabalho do maxi-mecanismo assistencial. Eu passei 214 anos sem renascer. Foi a primeira vez. De tudo que eu lembro, eu nunca passei tanto tempo. Quer dizer, ainda bem, né? Eu não estive na baratosfera há alguns séculos. Entende? Entendi. Pelo menos que eu lembro. Já não sabe. Professor, sobre o Confort, eu gostaria de entender a origem. Quando o senhor se deu conta da importância da forma na transmissão das ideias, do pensamento, da questão de dados? Não, isso é antigo. Quando é da época começou? dos egípcios. Do Egito antigo. Mas nessa vida especificamente, o senhor quando começou a trabalhar com essas ideias já tinha Mas isso? eu queria saber o meu processo chinês. Sim. Na China você estuda o problema da forma de uma maneira absurda. Uhum. Vindo o processo dos símbolos, a situação toda que tem os engramas. Está entendendo? Entendi. Agora, o caso que me pegou mesmo, que parece que das coisas que eu lembro, é o Egito. Egito antigo. Isso é que me pegou. Tá. Agora, o processo todo aqui de lá para cá, né? Você vai mudando de lugar, muda de linguagem, de linguística, da língua, o idioma, há viagens. Você começa a mexer com 2, 3, 4, 5 idiomas. Sim. Eu, para o projeciologia, eu estudei 20 idiomas. Eu não domino os 20 idiomas, não. Sim. Mas quebro o galho daquilo que eu preciso. Você está entendendo? Mas era o jeito, foi o jeito que eu vi, porque o que ia fazer? O senhor foi afinando, detalhando e elaborando mais o aspecto formal, comparando com os livros até o Não, e você vai fazendo o seu idioma. Tá certo.
Porque, na verdade, o processo do estudo de uma língua é você usar a língua dentro da sua, vamos dizer, a sua linguística pessoal, que é o chamada estilística individual da pessoa. Entende? Então, com o tempo, a língua, ela se submete ao seu estilo. Para começar, você se submete a ela. Depois, você submete a língua ao seu estilo. Depende de você. Então, você faz a língua como você quer. Por isso que o povo não entende aí. A hora que eu faço aí 5.000 neologismos, o povo não entende bem. E eu estou pouco... Não me interessa se entende ou não. O processo é fixar a ideia, o grafo pensando. E com o tempo, aqueles que têm olhos de enxergar, vão ver o que é isso, vão entender o que a gente quer dizer. E vai ajudar, de qualquer maneira. Nesse caso, o senhor usa os outros idiomas para complementar e tirar o máximo de partido. Por exemplo, o nosso amigo Guimarães Rosa, ele tentou fazer uma opção de coisa dessa, criou uma linguagem regionalista do interior de Minas Gerais, do jeito que o Padre Palmé também fez. Mas também era regionalista. Mas agora veja, o Guimarães ele foi longe, fez aquela, trocou uma opção de coisa, chega num certo ponto que ele exagerou, a gente não entende bem. Você está entendendo certas coisas. Mas o homem era sério. Agora, por que ele era sério? Ele era poliglota, ele era diplomata. Você está entendendo? Ele foi longe. Outra coisa, o Mário também foi diplomata, ele era diplomata da Academia Brasileira de Letras. Mas ele foi nosso embaixador no Paraguai. Você está entendendo? É o povo que é poliglota. Agora, por exemplo, o Guimarães, ele exagerou. Por exemplo, está falando uma opção de coisa, aí pela Santa ele faz a seguinte frase: aos dava. A-O-S, e aí, dava, ponto. Aos dava. Quer dizer, ele cortou os processos todos, sujeito, a situação toda. Estuda, né? Pega essa garana dentro que você vai ver, essas coisas todas estão lá. Está entendendo? Grande Sertão, Veredas, não está entendendo mais ainda do que isso. Agora, o Mário, por exemplo, o Mário criou uma opção de coisa, mas era mais regionalismo da área. O livro dele, por exemplo, Vila dos Confins, tem uma série também de expressões, de vocábulos que são regionalismos. Agora, o Guimarães Rosa não, ele truncava o processo da língua para mostrar a situação. Eu não, eu gosto de seguir mais ou menos a planificação clássica do problema da linguagem com racionalidade. E quero explicitar a ideia. Não me interessa fazer regionalismo, nem nada, tudo é bobagem. Não é por aí que eu penso. Entendeu? A minha intenção sempre foi essa. Agora, o Mário eu conheço a história dele, desde que começou, desde o primeiro livro que ele publicou. Eu vi tudo de perto. Entende? E ele tinha muita facilidade de expressão, não só oral, como escrita. O homem tinha uma facilidade danada. Era uma cabeça, Mário. Ele passou do ponto. Quem? Essas pessoas que o senhor trouxe não, aqui. O Guimarães passou do ponto. O Mário não tanto, porque o Mário ele podia ter feito até mais coisas, mas ele era muito polivalente, não deu. Mas ele ajudou muita gente na vida toda. E inclusive me ajudou, né? Eu sou uma pessoa grata ao Mário. Me ajudou demais, porque ele é que me abriu o processo do estudo, senão ia me dar muito trabalho, eu ia atrasar minha vida, uma opção de coisa. Eu adiantei minha vida com ele. Não, ok. Essa passagem, professor, da informação, o ideal é que ela fique didática para não passar do ponto. Então, no caso, a pessoa adquiriu o conhecimento... Você tem que ver qual é o seu desiderato, okay. O seu escopo, a sua meta, qual o objetivo que você pretende. Você escreve para quê? Eu escrevo para outro objetivo, não é o do Guimarães Rosa, nem do Mário Palmeiras, nem da Raquel de Queiroz, nenhum desse povo. Eu escrevo do ponto de vista técnico, o povo entender as ideias que são avançadas e uma opção delas novas. O povo tem dificuldade de entender. Então a gente tem que escamotear a língua toda para ela servir de explicitação daquela ideia e nós estamos tendo dificuldade para expor. É por isso que eu faço isso tudo aqui. Agora, em ciência, estuda ciência. Em ciência tem que ter teorismologia, a terminologia técnica. Nós não podemos fugir disso.
Agora, a partir disso, então, como eu tinha que trabalhar muito com material, eu levei até as últimas consequências. É o que eu faço. Por isso que eu olho tanto detalhe, por isso que a turma tem dificuldade de fazer os verbetes. Mas a hora também que vocês começarem a entender, todo mundo vai passar para o meu partido. Pode estar certo, pode escrever o que eu estou falando. Já tem gente que já admite isso há muitos anos. Estão escrevendo aí. Agora, por quê? É um processo de melhor acesso à profundidade da ideia que você quer expor. As técnicas que eu uso todo faz essa confluência para isso. Então o negócio é sério. Pega aí qualquer verbete deles, mesmo com todas as repetições que eles têm. Tu tem sua razão. Eu não dou ponto sem nó. Entendeu? Agora aqui. No final da fatologia, poderia explicar a renúncia cosmoética e racional, a intenção orgulhosa de convencer, restringindo-se a comunicabilidade dos fatos e dos exemplos pessoais. O problema todo é o seguinte: nós temos que pensar que uma boa parte do povo que faz uma interlocução, uma dialética, que faz um debate, uma refutação, eles querem impingir uma ideia a tranco e barranco, quer dizer, no tapa. Eles querem impor algum princípio, alguma ideia. Enfim, eles querem convencer, eles querem persuadir. Eu não pretendo fazer isso. Eu informo. Quem quiser pega ou larga. Mas eu não vou perder tempo de querer abrir a cabeça de granito de uma pessoa, uma enxada ou uma machadinha, e colocar a ideia lá dentro e depois fechar. Isso dá muito trabalho. A gente perde tempo com essas coisas. Então, o meu problema é de informação, de comunicação. Quem quiser, pega, quem não quiser, larga, esquece. Isso é bom para a pessoa e é bom para a gente. Você não vai perder tempo um com o outro. Agora, no meu caso, eu tenho uma vantagem aí que o povo desconhece. É o processo dos intermissivistas. O intermissivista vem, ele me entende. Então, fica mais fácil para mim. Eu já tenho um caminho já aberto, específico para o meu caso. Então estuda isso. Uma pessoa que quer convencer o outro e outra que não quer convencer. Eu falo as coisas. Agora, lá no fundo, quem está certo mesmo sou eu, porque esse negócio de persuadir os outros é besteira. Na maioria não é por aí, convencer os outros não vai. Agora, o que é a religião? É convencimento. O que é a ciência? Eles querem também, às vezes, dentro da reputação, convencer para poder arranjar dinheiro para fazer mais pesquisa. É um processo sério. Outra aqui. Agora há pouco o senhor falou da semidescoincidência, da sensação de transe do surfista de ondas grandes. Por que ocorre a semidescoincidência em situações como essa? Porque a pessoa foi levada a uma condição que, no caso, quase sempre dessas pessoas, mais de 90% dos casos, é um processo de sensação, emoção, que ficou eletrizante, que é o problema da riscomania. Então, a riscomania pode tirar a pessoa do corpo. Ela fica descoincidida. No caso do surfista, isso é muito comum. Outra coisa, você sabe que eu estive no Hawaii, em Waikiki, essa coisa toda, muitas vezes eu vi isso tudo lá, esse negócio todo. Outra coisa, a praia de Waikiki, eu dormi lá, só para ver esse processo de energia, para ver como é que era. Porque ia muita gente, estava na moda, isso é na década de 60 ainda. Eu dormi lá à noite, saí do hotel, passei a noite na praia, deitado, para ver como é que era. Eu fiz essa experiência em Ipanema. Fiz também na praia do Peró. Sabe onde é que é? Cabo Frio. É a Talque. Eu fui fazer e o carro deu negócio. Com relação às mobilizações básicas de energia, quando circula energia, sinto que há uma limpeza no meu holossoma. Mas eu só me sinto mais pleno mesmo exteriorizando. Ultimamente, tenho exteriorizado muitas energias, porque sinto uma paz, um equilíbrio. Qual o ponto de vista do senhor sobre isso? É bom você estudar mega euforização. Você está caminhando para isso. Euforia. Agora, para chegar na mega euforização, seria bom a gente falar para ele, né? Qual é aquela sequência? EV, arco voltaico, que mais? PENEPS,
Euforim, Primener, Cipriene, extrapolacionismo. Tem mais alguma coisa? Aí vamos falar o que o Renato falou. O FIEX. Agora, a negatorização, ela vai incidir em algum desses pontos. No meio de algum deles vai aparecer. Acho que aí já esclareceu mais a situação. Gente, quem é que está com o microfone? Não tem mais ninguém? Está tudo aí, filho? Eu estou vendo ali que o Antônio está aí, mas a Adriana não está aqui. Eu estou acabando de ver as últimas revisões de vocês, que era dos verbetes, os 10 primeiros que eu não tinha feito. Agora, alguns daqueles verbetes tem bibliografia que não tem página, que não tem nada. Esses todos eu cortei fora. Se mais tarde, aí o dia que a gente for debater, se a pessoa quiser mostrar alguma coisa nesse sentido, a gente vai reformular aquilo. Tem um outro lado, o nosso amigo, que você falou, que estava muito repetitivo. Ela também, a Adriana, falou. Mas eu deixei algumas das repetições para a gente estudar com a pessoa aqui depois. Se ela quiser depois melhorar, a gente melhora o processo. Que o verbete está muito bem feito, mas tem muita repetição. A pessoa não dá valor para a repetição. No entanto, eu procuro tirar a repetição, o Antônio é especialista em eliminar as repetições. Agora, o que eu vejo é o seguinte, as revisões de vocês, uma mão na roda para essa turma toda. Eu acho que quando sair os verbetes que o povo for estudar, é bom ver tudo que houve. Ele não pode chegar, vir o verbete, o verbete foi publicado e ele ficar só nisso. Ele tem que estudar. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu omiti? O que é que eu poderia melhorar? Eu acho que o povo tem que continuar estudando, porque isso vai ajudar demais a comunicação e a linguística dessa turma. Agora, acho que os verbetes estão poderosos, estão fortes. Você está entendendo? Os 20. E vocês podem preparar. Daqui quantos? Hoje é o dia 3 ou 4, é daqui 17, 16 dias. Nós vamos trazer os 20 aí. Vocês se preparam para a gente estudar o negócio. Inclusive, você então tem 2 verbetes. Agora, é que tem um que vai ser no início, outro vai ser mais tarde, porque é na ordem alfabética que a gente põe. Vamos ver o que vai dar. Agora, vocês se preparam, tragam escudo, você está entendendo? Camuflagem, alguma coisa para aguentar a barra e tal. Hein? Pois é, mas vale a pena. Agora, o processo todo é o seguinte, vamos ver os próximos. Eu já estou querendo agora já pegar os próximos. Cadê os próximos 20? Vamos examinar isso para a gente ver como é que fica. Agora, eu penso, viu, Antônio, se eu começar a expor aqui alguns dos erros básicos do povo, eu acho que a maioria vai melhorar isso mais depressa. O erro maior que eu acho, eu não sei você o que você acha, mas o erro maior que eu acho é a falta de detalhismo. Eles não vão na exaustividade do detalhismo. Então a pessoa faz ali, colocou qualquer tipo de ponto, qualquer coisa, ela larga, não está feito. Ela não vê a coordenação da ideia geral através dos pontos, entende? Daquela colocação. Falta isso. Foi por causa disso. O erro maior da bibliografia é justamente isso. Tem mais lá de erro, é baseado nisso. Agora, aquelas que eu pude, eu consertei tudo. Que você colocou, coisa que eu vi, que a Adriana viu, eu consertei tudo. Mas algumas eu eliminei tudo. Aí depois, se a pessoa quiser, vai ver. Porque senão, nós ficamos nesse arranca-rabo aí durante 5 anos. E não conserta. Porque você sabe, revisão e os originais tem disso. Se deixar, a pessoa vai. E vai indo. No fim, vira uma coberta que ela não sabe quem que é que começou o trapo. Você está entendendo como é que é? Ela foi emendando, depois ela não sabe como é que foi. Que é o processo do pano emendado. É um problema, hein? Coxa de retalho. É um problemão.
O que você queria? Professor, anteontem o senhor falou a respeito, qualquer coisa a respeito da Alzheimer. Eu gostaria de saber, porque me convidaram para fazer uma palestra lá, e tudo que eu li não tinha nada a ver com o extrafísico, né, claro. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa relacionada à pluriexistencialidade, se a pessoa realmente perde a memória por algum problema nessa vida, ou tem Alzheimer, antes de tudo, é um processo genético. Parte daí. Neurológico. Segundo, é um processo também da pessoa que não se importou com certas coisas da cabeça. Ela não usou o cérebro do jeito que devia. Então o cérebro estiola, entendeu? Então, isso é uma das... É a demência, né? A demência senil. Alzheimer é a demência senil. E sempre existiu, mas hoje o negócio está aumentando mais comum, né? devido ao processo da poluição. A poluição geral, a poluição de comida, uma opção de coisas. Eu acho que isso influi. Devido ao processo da fartura, a boa vida das pessoas, e ficar só na superfície do negócio, isso é ruim. Então ela não cultiva a memória, ela não cultiva a atenção, a concentração mental, só as faculdades mentais. Se não cultiva, a tendência é, como é que eu sempre falei aqui, o que é que mantém o órgão? Não é a função? Se não usa o cérebro ele definha. Mas se é genético, professor, tem a ver com... A genética é porque ele tem uma predisposição. Mas, por exemplo, a minha família, por parte da minha mãe, do meu avô, ele chegou a 95 anos. Na época que ele morreu, olha só, há muitas décadas. 95 anos. Mas veja, os últimos 15 anos por aí, a minha mãe fazia para ele batata e dava, porque era tocinho, porque ele estava acostumado a comer tocinho. E ele achava, esse tocinho está muito bom. Está totalmente piradinho. 95 anos. Agora veja, tinha umas primas dele, gente assim da mesma família, que todas ficaram senis, com demência senil. A minha irmã está viva. Ontem eu estive com ela, que é domingo. Está bem. Está com 90 anos. Levemos, eu e a Graça levamos o seu requeijão. Ah, é? Ela provou e falou assim, esse é lá de bom. É um moreno, né? Você vai de Uberaba o negócio. Você lembra da Fiuca? Sim. Do Lamartine? Foi primeiro da minha mãe. Ah, é? Ela morreu com 100, faltou um dia, ela morreu um dia antes de completar 106 anos. Lúcida. Lembra da família, mas a pessoa mais jovem está ficando tudo sem memória. Você é uma vergonha, né? Porque você vai viver 200 anos. O que você vai fazer? Cadê o livro? Eu não. Me dá o livro. Com esse povo vivendo assim, você ganhou do meu. Ela 106, o meu só 95 do meu avô. Agora, minha irmã está com 90 e está lúcida. Então, isso aqui é importante, né? Ontem ela provou lá o requeijão. Não, esse é de mim. Gostou mais do moreno, foi? Porque o branco ela tinha gostado da Graça, mas o moreno é mais... Agora, a Graça levou para a vida, porque o processo é de Minas, você sabe. A gente falou que foi você que trouxe e tal. Que bom, né? E você ela é a dona de Uberaba, você sabe, né? Manda lá. Todo mundo já me conhece aqui. Tudo bem. Velha por aqui. Agora, quer ver o livro? Não adianta aqui, não adianta gado, fazenda, não, terra. O processo nosso é livro. O que tem que deixar aqui é livro. Não adianta deixar gado, fazenda, terra, patrimônio, não. Não, tem que o processo é livro. É para fazer o entrosamento. Eu estou esperando o seu. Pode deixar. Estão fazendo, né? Obrigada. Mas, gente, dentro do processo aqui da taxologia, nós temos aqui os 12 efeitos derivados da vida exemplificativa da pessoa. CI, a participação em curso intermissivo pré-ressomático. Cosmoconsciência, a conquista da vivência máxima do parapsiquismo por meio da consciência cósmica. Descrenciologia, a alforria pessoal das crendices, mitos e superstições seculares ao dar preferência às experiências pessoais diretas. Essa da euforia está boa, não está, João? É uma coisa séria, alforria. 13 de maio. Agora, dispersidade. A conquista da condição da desassedialidade permanente total. Libertação das lavagens subcerebrais.
em particular a superação das inculcações das religiões, seitas, teologias, doutrinações e politicagens de todos os tipos. Macrosoma. A obtenção da macrosomaticidade funcional no desempenho da autoproex. Max Proex. A participação direta, autoconsciente, nas programações essenciais do grupo evolutivo, que é o que você falou. Mini peça autolúcida. O status de participante útil do max-mecanismo interassistencial multidimensional que eu estava falando aí antes. OFIEX, o alcance ou conquista da oficina extrafísica pessoal funcionante que o Hernandes falou. Saída das interprisões grupo-kármicas. A libertação interconsciencial da consciência dos liames patológicos. TARES, a execução das tarefas assistenciais do esclarecimento interconsciencial. Ultrapassagem da MESMEX, a eliminação das repetições de perdas existenciais continuadas. Agora, aqui nós temos o toque da conscienciologia, né? Algumas dessas coisas são de alto nível, né? É um processo bem alto. O problema é pinacular, como eu chamo, é o pináculo dos processos. Por exemplo, o caso aqui do macrosoma, dispersidade, a cosmoconsciência, isso aí já é muito. A OFIEX, tudo são coisas bravas. Quer dizer, tem umas que são mais acessíveis e outras um pouco mais pesadinhas. Agora, Rosa, você quer falar alguma coisa? Na fatologia, na quarta linha, tem assim, tem um item aí que é a inautenticidade, a mentiraria. A mentiraria, o caradurismo e o bifrontismo como sendo condições patológicas da consciência geradas pela ausência de autocrítica, autoincorrupção, autodesassédio e autopriorização. Isso. Aí, assim, ela quebrou um pouco aí a sequência do que estava mais, assim, indicando positivo. Mas isso aqui quer dizer, nesse tema aí, puxando a responsabilidade para a pessoa, que a pessoa pensar, né, o que vai fazer. A Verpon séria é isso. Esse é o objetivo mesmo desse item. Se você, por exemplo, percebeu uma Verpon, a primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: por que isso veio para mim? Qual é o puxão de orelha que eu estou recebendo? Por quê? Isso é para chamar a atenção. Daí tem que ter a autenticidade, uma Verpon, né? Por quê? Agora, se você recebeu a Verpon, mas você já tinha ideia daquilo, já é uma coisa mais acessível, a coisa já é diferente. Mas vamos supor que a Verpon chegue com ideias que vão renovar um determinado segmento das suas pesquisas. Isso aí é muito sério. Sua responsabilidade está aumentando com isso. Pensa nisso. Professor. Agora, uma Verpon, por exemplo, ela pode atingir a sua pessoa diretamente, ou pode ser um processo só extrafísico, extrapessoal, entendeu? Não. Alguma coisa. Então, isso também tem que examinar. Não entendi isso, não. Não entendi. Por exemplo, pode ser uma Verpon que diz respeito a você. Por exemplo, uma lembrança de uma retrocognição sua violenta que vai clarear tudo aí. Como é que fica? É Verpon. É verdade relativa de primeiro bagunça para depois clarear, né? Eu queria retornar à questão da forma que a senhora trouxe com o aspecto da China e do Egito. Minha pergunta é o seguinte: por que a diferenciação e o detalhismo agora na enciclopédia? É devido à passagem da informação e antes os livros... É o processo do poliglotismo, da polimatia. Eu quero colocar de tal maneira que a pessoa, se vai traduzir tudo isso, ela tem que traduzir praticamente de modo inteiriço a ideia, porque senão ela não vai conseguir nada. Se ficar na superfície, ela não vai aprofundar a ideia. Então, isso pega tudo quanto é tipo de idioma, o processo da tradução, o problema da visão cosmovisual, quer dizer, a cosmofisiologia das ideias, tudo isso aqui pega. Claro. Então, por isso, eu falei desde o início, falei assim, olha, eu vou fazer uma enciclopédia, mas não vai ser igual às outras enciclopédias, mas eu vou seguir tudo que as grandes enciclopédias seguem. Por exemplo, nós vamos seguir o processo técnico da enciclopédia britânica de colocar as microbiografias e também as abreviaturas dos colaboradores dos enciclopedistas. Isso tudo eu estou seguindo o que tem. Agora,
estamos fazendo uma série de condições aqui dentro desse estilo que elas nunca usaram. No início, por exemplo, eu comecei a pensar em fazer um dicionário enciclopédico. Depois cheguei à conclusão que não adiantava, tinha que ser desde avançar desde o início com enciclopédia. Mas, por exemplo, eu podia entrar num dicionário enciclopédico para depois passar para a enciclopédia. Mas não seria a mesma coisa, ia confundir em vez de ajudar. Ia ajudar muito. Por isso que é que eu já comecei. Então, aí eu falei assim, então, no início eu faço verbetes que seja do dicionário enciclopédico. São os verbetes pequenininhos. Só tinha 23 dados básicos, você está entendendo? Sim. Seções. Agora, esse hoje aqui tem 3 vezes mais, tem 70. Mais de 70. Você entendeu? Faz com que a própria leitura seja... Agora, hoje vocês já admitem certas coisas, já estão entendendo, vocês já entraram no universo mental que nós estamos criando do curso intermissivo. Agora, a metade foi o curso intermissivo que deu a vocês, a outra metade já somos nós. Aí eu parto isso no meio. Está entendendo como é que é? Então, as pessoas que vêm de fora, que não fizeram o curso intermissivo, então a metade elas não têm. Nós temos que trabalhar mais com elas, para ver como é que fica. É aí que vem os tempos que você é implicado, dá com os tempos, lá você sempre está falando e tal. Então, pense bem na questão de tempo. Por exemplo, uma pessoa, se ela chegar aqui e não sabe de nada da conscienciologia, você não pode chegar para ela e falar aqui, por exemplo, vamos falar, cosmoconsciência, dispersidade, macrosoma, OFIEX, estudar. Isso não é correto, não está de acordo. É igualzinho, por exemplo, falar a matemática superior para a pessoa que precisa aprender a tabuada. Não dá. Então nós temos que entender. Agora veja, eu não posso ficar só num nível. Eu tenho que picotar todos os níveis e mexer em todos eles. De vez em quando eu mudo um para outro, etc. A gente vai ampliando. O que você queria falar? Em cima um pouco dessa questão que a Fabiana trouxe também. Essa técnica do apostilhamento, a gente trabalhou isso no curso intermissivo ou é porque o senhor trouxe isso? Mais ou menos essas coisas foram feitas. Pelo seguinte, a parapsicoteca, ela nada mais é do que uma cosmovisão, mas através de detalhes. Isso é apostilamento. Ah, sei. Você entendeu ou não? Apostilamento é você pegar as unidades e compor para ver a cosmovisão. Tá, entendi. Que é a enciclopédia. Então isso cria um esquema mental. Então, por exemplo, esse casamento, o apostilamento com a enciclopédia, pouca gente já pensou nisso. Agora, quem é que já fez a enciclopédia assim? Que eu lembro, eu já procurei isso muito no livro 1. Você está entendendo? Outra coisa, apostila, por exemplo, na academia, é visto como uma coisa de cuspir, não, no cérebro. É muito pobre, não é isso? E não é. Depende do que você faz com ela. De qualquer maneira, é um esquema de abordagem, de pesquisa, de desenvolvimento da ideia. Eu tinha muito mais dificuldade de escrever do que eu tenho agora, muito mais. Então, assim, quando eu encontrei esse estilo, assim, parece que eu fiz, como se eu tivesse feito uma recuperação. Com você juntou a fome com a vontade de comer. Isso é matemática, você me entende. Por isso, porque aí se todo mundo fosse matemático aqui, a minha conversa era outra. Que aí convergiu. A primeira coisa, eu ia reduzir a metade de qualquer coisa sobre psicossoma aqui. No entanto, eu sou obrigado a falar em psicossoma todo dia, porque o povo não é matemático. Professor, eu que combato tanto a eletronáutica, no fundo, eu é que dou mais valor para a eletronáutica. Mas até o ponto que ela aguenta, porque eu considero que a eletronáutica ela é uma legião. Ela é inválida. Você está entendendo? Ela sofre de insuficiência. E outra coisa, não tem saída. Porque o cara não estuda ele mesmo, isso não tem jeito. Tem lógica isso? Pensa bem. É porque nesse processo a pessoa já está aprendendo na própria busca da informação, diferente das outras enciclopédias. Ela está aprendendo consigo. Sim. Ela vai chegar no espelho e vai ver. Não, aí eu tenho uma cobaia, sou eu.
Eu tenho que enfrentar eu mesmo, a mim mesmo. Eu tenho que enfrentar. Sim. Agora, o negócio é sério. Outra coisa. Onde é que fica o cara que enaltece a si mesmo? Nesse caso aí já não vai existir mais. Como é que chama aquela personalidade que exalta a si própria? Hein? Cabotino. Tem outra. Aí a personalidade. Narciso? Pois é, mas o cara como é que é? Narcisista. Então, o cara começa com esse negócio todo dia, falando assim, olha, você é narcisista, e vou te postar por quê. Olha só, você tem isso, 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 e mostra aí 5 coisas que a pessoa tem. Então, agora, nós te desafiamos, seja narcisista com a evolução. Veja o que você consegue. Eu desafio você. Isso é terrível. Eu fiz isso com várias pessoas. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 51 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 16 perguntas presenciais e 12 votos online. Os recados de hoje são o Antônio, o evento do Encontro Científico e Heterocrítico, a Fabiano, curso online da Simvex, e a Rosângela, o curso CIP do IPC. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o primeiro encontro de integração técnico-científico da CCCI. É um evento organizado pelo Conselho Científico da Unicim e acontece agora na sexta-feira, sábado e domingo. É um evento gratuito e pretende abrir um debate sobre a atividade técnico-científica na CCCI. Então, todos os técnicos científicos das ICs e os colégios de invisíveis estão convidados para apresentarem suas pontuações, seus problemas e suas soluções, no sentido de integrarmos aí essas atividades, visando a qualificação da cientificidade na CCCI. Então, é um evento gratuito, aberto a todos. Sexta-feira, um aviso especial aí ao Loche, que vai haver um coquetel, né? Então, boca livre. Sexta-feira. E além desse evento, um outro evento com total confluência aí com essa atividade é o Heterocrítica de Obra Útil, que vai estar se realizando aí dias 4 e 5 de setembro, sábado e domingo. É uma edição especial com a presença do autor Gilson Volpato, e a obra dele é Administração da Vida Científica. Então, mais uma vez, a gente vai estar tendo acesso aí às técnicas e às teorias da ciência convencional sobre o processo da pesquisa, da redação e da vida científica no processo da produção científica. Então, uma oportunidade muito boa. A gente conta aí com a presença daqueles que estão interessados no tema e estamos à disposição aí para maiores informações. Aqui nesse folheto que está à disposição aí na entrada do tertuliário, lá na recepção do CIEC, e que foi mandado por e-mail, vocês vão ver aqui as informações básicas, inclusive, né, os 6 livros que o autor já publicou sobre o tema de redação e pesquisa científica. Lembrando que ele é editor, né, da revista Biomedical Sciences. É isso aí, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. Esse recado é diretamente dirigido aos teletertulianos. Nós estamos aqui reforçando, a pedido da Simvex, insistindo que as inscrições ainda estão abertas para o nosso primeiro curso online, que é o curso Currículo do Inversor. Já tem bastante pessoas inscritas assistindo o curso, a todos os sábados de manhã, das 9 às 11h30. Temos gente, inclusive, dos Estados Unidos que está participando desse curso. É o primeiro curso online. Gostaríamos que as pessoas que têm interesse enviassem e-mail para a Simvex, cursos@asimvex.org. E entrando no site, nós temos também detalhado as aulas direitinho. E convidamos a todos que têm interesse, enviem um e-mail. Nós temos uma pessoa que está diretamente 24 horas verificando os e-mails e dando retorno. Então, até sexta-feira existe essa possibilidade
para os teletertulianos e pessoas que têm interesse de participar. Obrigada. Boa tarde, estou aqui para divulgar o CIP, que é o Curso Integrado de Projeciologia. O conteúdo do curso abrange aulas teóricas, aulas vídeos, aulas práticas com as bioenergias, aulas práticas para obter a experiência fora do corpo. O curso é sem pré-requisito. A carga horária é 50 horas, dividida em 20 aulas. Temos uma turma iniciando dia 30 de agosto, segunda e quarta-feira à noite, e dia 12 de setembro, domingo de manhã. E você, tertuliano e teletertuliano, que lembrar de um amigo, um colega de trabalho, que se identifica com as ideias da Conscienciologia, estenda esse convite para realizar o CIP, acessando as verpons da Projeciologia. O telefone para contato é o DDD 45 2102 14 48 e também pode obter informações através do site www.iipc.org. Obrigada. Mega acontecimento histórico, é verbete eleito para amanhã, a especialidade historiologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.